Bom, gente, então vocês, né, já devem ter assistido os vídeos 1 e 2, onde a gente fala sobre os distúrbios funcionais, né? Já falamos sobre o hipertireoidismo e sobre o hipotireoidismo. E agora, né, nós vamos começar a falar propriamente das doenças que podem levar, né, entre outras coisas, a esses distúrbios funcionais, certo? De modo geral, as doenças, um grupo de doenças que pode atingir a glândula tireoide são as tireoidites, né? Como o nome já diz, né, a tireoidite é uma inflamação que vai atingir essa glândula tireoide. Essa inflamação, ela pode ser uma inflamação geral ou pode ser causada por um agente infeccioso, né? Geralmente ela pode ser aguda, crônica, né? Tá aí no slide aguda e crônica, mas ela também pode estar transitando entre esses dois estágios, e aí a gente chama essa tireoidite, né, de subaguda, quando ela costuma durar aí um período por volta de 2 meses, mais ou menos. Os sintomas que essa tireoidite, né, ela vai apresentar são sintomas gerais de inflamação, então pode apresentar febre, pode apresentar calafrios, vai sentir uma dor, né, na região do pescoço, uma sensibilidade maior nessa área, mas geralmente esses sintomas eles são inespecíficos, né? A tireoidite infecciosa, ela pode ser causada por diversos agentes, como vírus, né, como bactérias, e ela costuma ser autolimitada, onde o sujeito ele vai evoluir para a cura, né, sem precisar de um atendimento médico, ou em alguns casos ela vai precisar ser controlada e receber uma terapia adequada. Para que essa tireoidite ela seja controlada, é preciso, né, que se entenda também qual o tipo de tireoidite que está atingindo esse sujeito. Os tipos mais comuns, né, de tireoidite são a tireoide de Hashimoto, a tireoidite granulamentosa, que também é chamada de Kievan, e a tireoidite linfocítica subaguda. Essa tireoidite granulamentosa de Kievan, ela também tem a característica de ser uma tireoidite subaguda, pelo tempo que costuma durar esse processo inflamatório que atinge essa tireoide, né? Como já falei, é por volta de 2 meses de duração, né? Da tireoidite, né? Como já falei, a mais comum é a tireoidite de Hashimoto. Se vocês relembrarem, né? No vídeo anterior, eu cito ela como uma das principais causadoras de hipotireoidismo. Então, ela é relacionada muito a uma função, né? Uma hipofunção, ou seja, uma diminuição da função da glândula tireoide. Ela tem uma característica, né, de apresentar uma falência gradual da tireoide, então não é de uma hora para outra que os sintomas relacionados à tireoide de Hashimoto elas vão começar a aparecer. Ela é uma doença autoimune, então aí a gente já sabe que o próprio sistema imunológico ele vai estar envolvido, né, nessa falência gradual da tireoide, como a maioria das doenças relacionadas à tireoide vai ser mais prevalente em mulheres e mais prevalente, né, em mulheres que apresentam uma faixa etária, né, um pouco mais avançada, lá por volta dos seus 50 anos. E como é uma doença autoimune, né, ela pode acabar estando associada a outros distúrbios autoimunes e metabólicos que esse indivíduo ele comece a apresentar. Então, uma característica da, dessa falência gradual, né, causada pelo sistema imunológico, é o sistema imunológico atacando, né, essa glândula tireoide de várias formas. Então, se vocês observarem na imagem, né, a gente vai perceber que existem células T CD8, né, atuando contra essas células tireoidianas, células T do tipo CD4 também atuando, e também, né, as células B
né, diferenciadas em plasmócitos, fazendo uma produção de anticorpos que também, né, são anticorpos que vão atuar contra a tireoide. Então, as células CD8 mediando nessa citotoxicidade e causando a destruição dessas células, as células TCD4, né, vão coordenando essa função de defesa, produzindo, né, citocinas e interleucinas para que ativem outras células, né, como por exemplo os macrófagos, que vão atuar lesionando essas células tireoidianas, e os anticorpos, né, que também vão se ligar a essas células e vão acabar atraindo outras células, como por exemplo as células NK. Então, de forma geral, né, nós vamos ter o nosso sistema de defesa atuando de várias formas, né, contra as células tireoidianas. E isso, né, vai causando uma destruição do tecido tireoidiano que, né, com o passar do tempo, vai começar a afetar também a produção de T3 e T4 dessa tireoide. Como a gente já falou um pouquinho quando a gente citou as tireoidites, quando a gente tem essa destruição de células, essas células de tireoide, ela costuma guardar, né, no seu interior T3 e T4. Elas costumam guardar geralmente T3 e T4, que são suficientes para um mês, né, de uma forma de prevenção das células tireoidianas. Então, num primeiro momento, as pessoas com tireoidite de Hashimoto, elas podem apresentar até níveis aumentados de T3 e T4, porque acontece essa lesão das células e ela acaba liberando, certo, o T3 e T4 que estava estocado ali dentro dela. Mas com o passar do tempo, né, e essa destruição contínua dessas células, a tireoide ela vai perder funcionamento e ela não vai conseguir mais produzir níveis adequados de T3 e T4. Então, vai começar a ter a diminuição desses hormônios. Como a gente está falando de tireoidite de Hashimoto, né, a gente já viu que é relacionado ao hipotireoidismo, então o indivíduo ele vai apresentar todas aquelas características ligadas ao hipotireoidismo que a gente já viu, né, vai apresentar aquele quadro de T3 e T4 baixo, né, com TSH muitas vezes aumentado, tentando forçar essa glândula tireoide a aumentar a sua produção, mas algo que ajuda muito ao diagnóstico da tireoide de Hashimoto é aqui, né, esse último pontinho do slide, a avaliação de anticorpos antitireoidianos, principalmente a antiperoxidase, né, que a gente chama de anti-TPO, e da antitireoglobulina. Se é uma doença autoimune e se tem produção de anticorpos contra, né, as células tireoidianas, essa avaliação desses anticorpos vai ser muito útil para o diagnóstico dessa doença. Outra doença que pode acabar atingindo a glândula tireoide é a tireoidite subaguda granulamentosa. A tireoidite subaguda, né, também chamada de tireoidite granulamentosa, ela tem ainda um mecanismo um pouco obscuro, né? Ainda não se sabe muito bem como que ela acontece. Se tem algumas informações, né, se sabe que ela é uma tireoidite com um tempo mais ou menos pré-determinado, então ela costuma durar só mais ou menos de 6 a 8 semanas, e acredita-se que essa tireoide ela seja disparada por uma infecção viral, né, que é anterior. Pode ser por um vírus da cachumba, um adenovírus, um vírus causador de sarampo. Então, várias infecções virais elas podem antevir essa tireoidite subaguda granulamentosa. O paciente geralmente vai apresentar os sintomas gerais, né, de inflamação, que a gente já falou. Pode apresentar também um aumento variável da tireoide, um aumento no tamanho. E ela costuma ser uma tireoide com um aumento transitório de T3 e T4. E por que um aumento transitório?
A patogênese, a gente fez um esqueminha dessa patogênese dessa doença. Como eu falei, ainda não está totalmente esclarecido, mas acredita-se que tudo acontece, né, inicialmente pela infecção viral. Essa infecção viral ela vai desencadear danos no tecido do hospedeiro e vai haver uma exposição do antígeno, que pode ser um antígeno tireoidiano ou um antígeno viral, e essa exposição desse antígeno é que vai ativar o sistema imunológico para produzir, né, células específicas contra esse antígeno tireoidiano ou viral, o que vai levar aos danos nas células foliculares. Lembra que a gente já falou que as glândulas tireoides, as células tireoides, elas conseguem armazenar uma quantidade de T3 e T4 no seu interior, né? Elas conseguem armazenar uma quantidade de T3 e T4 que essa quantidade pode ser de até um mês de uso. Então, existe uma quantidade ali armazenada nessas células. Quando acontece o dano a essas células, essa quantidade de T3 e T4, acontece a exposição, né, desse T3 e T4. Ele cai na corrente sanguínea e vamos ter um aumento imediato dos níveis séricos desse hormônio. Esse aumento ele vai durar apenas por algum tempo, porque não é uma superprodução. Nesse caso, né, apesar de ter aqui escrito no slide um hipertireoidismo transitório, isso não está relacionado a um hiperfuncionamento. Né? Alguns autores defendem que no caso não seria um hipertireoidismo, seria uma tirotoxicose, né? Uma intoxicação por T3 e T4, porque não é a glândula tireoide que está hiperfuncionante, é porque ela teve uma lesão e acabou liberando aquele T3 e T4 que estavam armazenados. Então o TSH vai estar abaixo, porque vai acontecer um feedback, né, e vai receber sinal de que já tem T3 e T4 mais do que suficiente, e também se fizer a realização do exame, né, de captação de iodo radioativo, vai se observar que essa captação vai estar diminuída, pois como as células elas vão estar lesionadas, elas vão perder um pouco, né, dessa capacidade de captar o iodo para poder produzir o T3 e o T4. Outra doença, né, que a gente vai observar, né, que tem uma importância muito grande quando se fala de doenças da tireoide, é a doença de Graves, certo? A doença de Graves, também não sei se vocês lembram do vídeo anterior, mas ela estava lá, relacionada como uma das principais doenças responsáveis pelo hipertireoidismo, né? Pelo hiperfuncionamento dessas glândulas tireoides. Assim como a doença a tireoidite de Hashimoto, a doença de Graves ela também é autoimune. Agora, prestem atenção, né? Nós temos a tireoidite de Hashimoto como uma doença autoimune, que vai causar uma diminuição da função da tireoide, e a doença de Graves como uma doença que vai causar uma hiperfunção. E aí, qual a grande diferença, né, dessas doenças, entre essas doenças? Na doença de Graves, nós vamos ter, acompanhar aqui na imagem, né, a produção de linfócitos B, né, e esses linfócitos B, eles vão se diferenciar em plasmócitos e vão começar a produzir, certo, anticorpos. Os anticorpos produzidos por esses linfócitos B, eles são anticorpos contra o TSHR. O que é o TSHR? É o receptor de TSH, certo? Então, relembrem lá. A hipófise, ela está aqui, ó, produzindo o TSH. Esse TSH, ele vem aqui na tireoide e ele se liga no receptor que a tireoide tem para o TSH, certo? Então, esse TSH, quando ele se liga aqui nesse receptor, que é o receptor do TSH,
é o sinal para que a tireoide ela comece a produzir o T3 e o T4. No caso desses linfócitos B, né, desses plasmócitos, produzindo aqui anticorpos contra o receptor do TSH, então esses anticorpos eles vão se ligar aqui na tireoide. A tireoide não vai saber se é o TSH ou se são esses anticorpos. E aí, quando eles se ligam, começa a produção de T3 e de T4. Então, vai haver uma sinalização da tireoide para a hipófise parar a produção. O TSH, a hipófise, ela vai começar a diminuir os níveis de TSH. Então, a hipófise vai começar a produzir níveis baixos de TSH. Só que quem está estimulando a tireoide não é a hipófise, não é o TSH. São os anticorpos, né, contra o receptor do TSH, que a gente chama, né, de TRAB, TRA maiúsculo e o Bzinho minúsculo. E isso, né, vai fazer com que tenha muita produção de T3 e T4, mesmo com baixos níveis de TSH. Essa doença ela também afeta mais as mulheres, né, e também tem uma incidência maior em mulheres adultas e iniciando já, né, na terceira idade. E além dessa produção desses anticorpos, né, contra os receptores de TSH, esses anticorpos, né, ele também vai, né, ter uma atração, uma direção contra o músculo extraocular, né, uma musculatura que fica ali por trás dos olhos. E isso vai fazer com que, né, tenha um edema que acontece ali na região dos olhos de quem é afetado por essa doença de Graves. Então, se vocês olharem na figura, né, a gente aqui vai ter um lado essa produção de anticorpos contra o receptor do TSH e aqui do outro lado, né, a gente vai ter esses anticorpos mostrando a direção contra esse músculo extraocular. E também, né, associados a esse processo, a gente vai ter a produção de algumas citocinas que vão, né, levar à produção de glicosaminoglicanos que também podem se acumular ali naquela região extraocular. E, né, tudo isso, né, reunido vai levar a uma oftalmopatia, né, uma doença oftalmológica, mas essa doença tem como característica principal, certo? Um edema na região extraocular, que vai fazer com que o paciente apresente uma característica, né, que pode ser vista aqui nessa imagem, dos olhos esbugalhados, dos olhos saltados, né? E a isso a gente chama de oftalmopatia infiltrativa com exoftalmo resultante. É um nomezinho grandinho, né, mas é um dos achados clínicos característicos da doença de Graves. Pode acontecer também o aumento da tireoide, né, então pode ser notado na região do pescoço um aumento dessa tireoide, um bócio, né, que é relacionado a esse aumento, e também aquela produção de glucosaminoglicanos, ela pode se localizar nas pernas desse paciente, mas na região da tíbia, ali, mais especificamente, causando um mixedema pré-tibial. Então, como característica, né, os olhos saltados e o aumento da tireoide. Nós temos outra imagem aqui que mostra esse exoftalmo, né, resultante dessa deposição de glicossaminoglicanos e desse ataque dos anticorpos nessa região da musculatura que fica, né, por trás das oculares e o mixedema pré-tibial, né, que fica aí na região da conhecida canela do paciente e tem aquela característica que a gente já falou de diferença de edema para mixedema, né, de ser não afundar muito com a pressão, né, o tecido não afundar. Como a gente também tem a produção de anticorpos, então o achado laboratorial específico é a dosagem desse anticorpo, né, o anticorpo antirreceptor do TSH,
o TRAB. A gente vai poder também fazer a dosagem TSH e T3 e T4. Nesse caso, nós vamos ter um T3, né, e um T4 que vão estar aumentados, né, e um TSH que vai estar diminuído, porque o TRAB, né, vai estar lá exercendo o seu papel. Então, esse é o diagnóstico, né, mais clínico, mais laboratorial, né, da doença de Graves. Quando a gente fala também de doenças relacionadas à tireoide, não tem como não falar dos bócios, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do bócio, que é esse aumento aqui na região do pescoço, que é formado, né, a partir do aumento da glândula tireoide, como um todo ou por alguma região específica dessa glândula tireoide. Agora, os bócios, né, existem alguns tipos de bócios e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre eles agora. O bócio, né, ele pode ser difuso, né, ou multinodular. O bócio difuso, né, ele é aquele bócio que acontece de uma forma mais na tireoide como uma toda, né, um crescimento total da glândula tireoide. E, como já diz o nome, o bócio multinodular, né, vai ter alguns pontos de nódulos, que é onde vai apresentar-se esse crescimento na glândula tireoide. Geralmente, né, esses bócios, eles vão ser responsáveis por uma síntese prejudicada dos hormônios tireoidianos. Então, geralmente vão atrapalhar, né, o funcionamento aí da glândula, levando a essa síntese prejudicada. Inicialmente, né, se tem um aumento do TSH para tentar suprir essa produção prejudicada. Então, se você começa a produzir T3 e T4 diminuídos, né, pouco, T3 e T4, o TSH ele aumenta tentando suprir essa deficiência. E aí, por um tempo, pode-se até apresentar T3 e T4 normais, porque tem TSH, né, em excesso, tentando compensar isso, né? Então, você teria aí um hipotireoidismo subclínico, né? A tireoide está funcionando de forma lenta, mas o TSH, ele de certa forma está compensando. A gente também chama esse estado, né, de estado metabólico eutireoide, né, que é essa questão de um hipotireoidismo subclínico. Inicialmente, esse aumento compensatório ele pode até suprir, mas isso não vai funcionar a longo prazo, né? Então, quando isso já não é mais suficiente, né, começa-se a desenvolver o hipotireoidismo bocioso, que é o hipotireoidismo causado, né, por esse aumento, ou difuso ou multinodular. Então, inicia-se com uma síntese, né, um dano na síntese dos hormônios tireoidianos, não consegue-se mais produzir esses hormônios. O TSH, né, ele aumenta para tentar compensar essa produção de T3 e T4. Esse aumento compensatório do T3 e do T4, né, vai fazer com que a tireoide ela comece a funcionar de forma acelerada, né, de forma em excesso, acima do que ela deveria, e isso pode levar, né, a uma hipertrofia e a uma hiperplasia das células foliculares tireoidianas. Essa hipertrofia e essa hiperplasia, elas vão fazer, né, com que essa glândula tireoidiana ela cresça, levando assim ao aumento macroscópico dessa glândula, né, o aumento visível, que aí é onde a gente tem a formação do bócio. O bócio difuso, ele também é chamado de bócio simples ou de bócio não tóxico, certo? Como a gente já falou, ele, por ser difuso, né, geralmente está relacionado a um alargamento geral da glândula por inteira, e não tem a característica de produzir nódulos. Como os folículos, né,
presentes na glândula tireoide, as células foliculares tireoidianas. Eles estão repletos de uma substância gelatinosa que é chamada de coloide. Ele também, né, pode ser chamado, como acontece o aumento, pode ser chamado também de bócio coloidal. Esse bócio difuso, ele pode ser endêmico ou ele pode ser esporádico. O endêmico era mais comum acontecer antigamente, né? Hoje em dia só acontece em algumas regiões onde ainda existe uma deficiência de iodo, porque ele estava muito ligado, né, a uma deficiência de iodo na alimentação. E aí, como faltava iodo para muita gente, né, acabava acontecendo uma endemia relacionada a esse bócio difuso, né, porque grande parte da população iria apresentar esse bócio pela deficiência do iodo. Outras coisas, né, que podem causar esse bócio endêmico seria a influência de algumas substâncias conhecidas como bociogênicas, certo? Que, né, bociogênicas causadoras de bócio. Alguns alimentos até vão possuir algumas dessas substâncias, como é o caso do couve-flor, do couve de Bruxelas, de algumas mandiocas. Só que a gente tem que entender que não numa alimentação equilibrada dessas substâncias, né? E aí sim, quando se faz um uso em excesso dessas substâncias, elas podem, né, vir a desenvolver o bócio em si. Também existe o bócio esporádico, ele é menos frequente, né, do que o endêmico, mas também esse bócio esporádico geralmente não está ligado, né, a defeitos como a suplementação de iodo. Ela tem uma predominância mais, né, numa mulher de vida adulta jovem, no começo da puberdade, e isso já é um ponto em comum, né, as doenças da tireoide, que geralmente vão ter a sua predisposição maior em mulheres de uma idade um pouco mais avançada. Assim como no bócio endêmico, né? A ingestão de substâncias que interferem na síntese de T3 e T4, ela pode ser a origem desse bócio esporádico, certo? Mas alguns defeitos enzimáticos hereditários também podem acontecer, e é o que justifica também o fato dessa doença atingir mulheres, né, na puberdade, logo no começo da sua vida, por causa desses defeitos enzimáticos que não irão permitir que elas produzam um T3 e um T4, né, de forma adequada, e a glândula que por um tempo ela pode até tentar manter essa produção, né, uma hora ela vai começar a falhar e a diminuir essa produção desses hormônios. O bócio multinodular, né, o nome já está dizendo multinodular, então é causado por multinódulos, né, por vários nódulos. Esses bócios eles podem ser, né, bócios simples de longa duração, então pode começar com um bócio simples, mas a partir do tempo, né, de duração daquele bócio, ele pode começar a desenvolver algumas nodularidades, certo? E se tornar um bócio multinodular. Geralmente são os tipos de bócios que apresentam, né, aqueles bócios mais extremos, né, aqueles bócios maiores e que causam um certo espanto e uma certa confusão como algo relacionado a uma malignidade, né? Esses bócios multinodulares, eles não significam que são bócios neoplásicos ou que têm uma nodularidade maligna, mas às vezes, né, pelo seu tamanho, eles acabam sendo confundidos e, né, geralmente esse bócio ele vai surgir a partir de uma célula. Essa célula já tem, né, a partir de uma normalidade genética, uma vantagem de crescimento e essa célula ela acaba se proliferando, né, gerando clones e
começam, né, a crescer um pouco mais desordenadamente, surgindo assim os nódulos a partir disso. Esses nódulos, eles podem, né, ficar anteriormente ao pescoço, e aí eles chamam bem a atenção, né, visivelmente no indivíduo, como na primeira imagem que vocês podem ver no slide. Mas esse bócio, ele também pode se tornar um bócio intratorácico ou bócio mergulhante, certo? Que é esse bócio que ele começa a invadir a cavidade torácica, né, e pode acabar causando algumas outras anormalidades por causar realmente um peso, uma compressão em outras áreas vitais, né? Como na traqueia, como ali no início do coração, né? No esôfago, e pode acabar trazendo algumas outras alterações relacionadas, né? De forma mais grave do que aquele bócio que ele só se desenvolve mais externamente e não invadindo essa cavidade. O bócio multinodular, ele vai ter como características clínicas mais esses efeitos cosméticos, né? Eles podem atingir tamanhos bem grandes e isso pode atrapalhar como o indivíduo, né, se sente, se olha e pode trazer vergonha, fazer com que o indivíduo queira sair menos de casa, exatamente por esses efeitos, né, cosméticos. Mas, né, ele pode trazer algumas alterações mais graves para o indivíduo, como a obstrução das vias aéreas, a disfagia, compressão dos grandes vasos do pescoço, né, e do tórax, principalmente aquele bócio mergulhante, né, que a gente viu que vai invadindo a cavidade torácica. A maioria dos pacientes, né, que apresentam o bócio multinodular são pacientes que apresentam, né, essa característica de ser um bócio eutireoide, ou seja, aquele hipertireoidismo, né, subclínico, que não vai apresentar uma alteração de T3 e T4, mesmo que esse nódulo, né, ele esteja mascarando, né, esses efeitos, mas em alguns casos, né, esse bócio ele pode ser funcionante e pode levar ao hipertireoidismo, que pode levar a uma tireotoxicose, sim. Esse bócio multinodular, ele pode apresentar alguns nódulos dominantes, certo? Esses nódulos, desculpe, esses nódulos que são dominantes, eles geralmente são bócios que são nódulos que se apresentam de forma mais solitária, certo? E afastada dos demais. E aí ele pode, né, apresentar um tamanho também maior do que os outros nódulos da região onde ele se encontra. A gente já falou, né, dos nódulos do bócio multinodular, né? E agora a gente vai falar de alguns tipos específicos de nódulo tireoidiano que são mais indicativos de neoplasias de tireoide, certo? Para a neoplasia de tireoide, né, uma característica é que ela geralmente vai apresentar um nódulo tireoidiano solitário, né? Então, às vezes, o paciente só tem um nódulo. Pode acontecer daquele paciente lá com bócio multinodular, aquele nódulo que a gente viu anteriormente, no último ponto, que era um nódulo mais solitário, né, e era mais dominante, pode ser que aquele nódulo ele possa, né, acabar desenvolvendo, sendo um tipo de uma neoplasia de tireoide. Mas é mais comum que o paciente, né, que tem uma neoplasia de tireoide, ele tenha apenas um nódulo. É mais comum em mulheres, né, e a incidência vai aumentando aí com os anos, então é mais comum nas doenças ou nas pessoas, né, que vão atingindo uma certa idade. Elas podem ser, né, as neoplasias benignas ou as neoplasias tireoidianas malignas, né, os carcinomas de tireoide. Porém, as neoplasias benignas, elas são bem mais comuns, né, do que os carcinomas tireoidianos. Só que alguns critérios, eles vão dar pistas, né, se esse nódulo ele tem mais uma característica benigna ou uma característica de malignidade.
nódulos solitários, né? Eles são mais suscetíveis a serem neoplasias do que os nódulos múltiplos. Nódulos em pacientes mais jovens, né? Também é mais comum. Nódulos em homens, né? Mais significativo de ser até um carcinoma. Um histórico, né, do paciente, então, o paciente que fez algum tratamento com radiação de cabeça e pescoço pode acabar desenvolvendo, né, algum tipo desses nódulos. E geralmente, né, quando esses nódulos, eles são nódulos que a gente chama de nódulos quentes, que são aqueles nódulos que captam o iodo radioativo, né, eles são mais suscetíveis a serem benignos do que a serem nódulos malignos. Porque se eles captam esse iodo radioativo, né, muito provavelmente ele tem aquela característica da célula tireoidiana mesmo, de captar iodo para formar T3 e T4. Então, ele se mantém com as características, né, iniciais da glândula tireoide. Então, é mais suscetível para esses nódulos eles serem benignos. As neoplasias de tireoide é muito comum, né, a gente ter os adenomas como essas neoplasias benignas, né, e os carcinomas como neoplasias malignas. Dos carcinomas, a gente tem, né, 4 principais tipos de carcinoma que vão afetar a glândula tireoide, que é o carcinoma papilar, o carcinoma folicular, o carcinoma anaplásico e o carcinoma medular, certo? O carcinoma papilar, ele poderia até ser chamado de carcinoma popular, piadinha besta, mas aí vamos seguindo, né? Porque esse carcinoma papilar, ele é o mais comum, né, entre os carcinomas e ele é responsável por 85% dos casos. Geralmente ele está ligado a um bom prognóstico, né, e esse paciente ele vai evoluir para a cura sem grandes perdas, né, sem grandes problemas relacionados. O carcinoma folicular, ele vai estar presente entre 5 a 15% dos casos e ele está muito ligado à deficiência do iodo. Então, em países, né, onde não se consegue ainda fazer essa suplementação de iodo de forma adequada, é mais comum do desenvolvimento desse carcinoma folicular. O carcinoma anaplásico, ele também é chamado de indiferenciado e ele é o menos comum, ele se apresenta em menos de 5% dos casos, porém eles são carcinomas altamente agressivos e a mortalidade, né, desses carcinomas é quase de 100%. Então, basicamente, quem desenvolve esse carcinoma, certo, vai acabar falecendo em decorrência dele e dos problemas, né, que serão causados por esse carcinoma. E nós temos o carcinoma medular, que está em 5% dos casos, e geralmente ele acontece na infância, certo? E é importante que se faça o diagnóstico, né, cedo, porque ele pode acabar se disseminando para outras regiões, né, e acontecer a metástase desse tipo de câncer. Então, pessoal, o que a gente tinha para falar, né, sobre tireoide era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, né, sobre essas doenças. E até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as glândulas paratireoides. Então, vocês tomem aí uma água, comam aí um biscoito, certo? E a gente vai continuar com as doenças que atingem as glândulas paratireoides.